senhor presidente, vereador Roger Baruch, senhores vereadores, senhoras vereadoras e todos aqueles que me veem e me ouvem, aqui presentes ou pela televisão, eu quero cumprimentar a todos. A Câmara de Vereadores, ela tem uma visão para o público, para aqueles que assistem à sessão da Câmara, para aqueles que veem o noticiário publicado sobre a Câmara, que dá a impressão que aqui dentro só existem os vereadores. Não é verdade. Nós não faríamos absolutamente nada se nós não tivéssemos um corpo de funcionários que nos auxilia, que presta serviços administrativos à casa e que, ao mesmo tempo, ajuda a todos nós a desenvolvermos o nosso trabalho. E é um corpo que merece elogios, porque funciona bem. Nós temos funcionários aqui que nos prestam o melhor auxílio possível. E nós estamos aqui agora cumprimentando a funcionária Josiane, que por tanto tempo, por tantos anos, esteve sentada aqui ao lado do consultor jurídico, acompanhando os trabalhos da casa, orientando o presidente e fazendo um trabalho de suporte no apoio legislativo, muito importante a todos nós. A Josiane substituiu uma servidora muito eficiente que nós tínhamos aqui, que era a Soraya, que também marcou a sua passagem pela casa. E a Josiane agora está se aposentando merecidamente para poder cuidar de outros interesses, depois de ter cuidado por tanto tempo dos nossos interesses. A Josiane, então, receba o nosso cumprimento e o nosso agradecimento. E o que é mais importante e mais interessante, a Josiane preparou aqueles que também continuam ali no apoio legislativo e estão prontos e dispostos a continuar prestando esse serviço a todos nós com a mesma eficiência. Fico muito satisfeito com isso, senhor presidente. Eu queria fazer uma fala agora, que não sei se será da compreensão de todos, mas há coisas que me incomodam e com as quais eu não consigo conviver. Então, nesse momento, eu estou me dirigindo à senadora Gleisi Hoffmann. Senadora, é bastante provável que a senhora não tome conhecimento da minha fala. É bastante provável que a senhora nem sequer saiba quem eu sou. Mas existe uma pequena possibilidade de que chegue aos seus ouvidos e aos seus olhos esta manifestação minha de repúdio à sua fala na tribuna do Senado. A senhora foi extremamente infeliz quando mencionou que esses 50 milhões de brasileiros que votaram contra o seu partido o fizeram porque foram movidos por uma fraude eleitoral consistente em empresários implementarem um acréscimo a essas publicações de rede social e, principalmente, segundo a senhora, na divulgação de notícias fantasiosas e mentirosas. A minha reclamação em relação à senhora é a senhora ter me tratado como se eu fosse um ignorante. E isso eu não sou. A senhora ter menosprezado a minha inteligência. A senhora ter atribuído a mim a incompetência de saber separar o joio do trigo.
a mim e a esmagadora maioria dos que assim agiram, que votaram não pelas fake news, não pelas supostas notícias mentirosas, mas basicamente e principalmente pelas verdades que todos nós conhecemos. Eu sou um promotor de justiça. Eu não preciso de notícias de WhatsApp para saber a quantidade de membros do seu partido que respondem a processo e que estão presos por corrupção. Eu tenho essas informações por outros meios. É subestimar a minha inteligência, imaginar que eu fosse mover o meu voto por conta de fantasiosas publicações. Quando a senhora chamou a todos nós de manipulados, a senhora me ofendeu. E eu não aceito isso. Eu não admito isso. A senhora não tem o direito, a senhora não me conhece. A senhora não tem o direito de dirigir-se assim a mim. A senhora é uma mulher inteligente. E isso eu reconheço. A senhora preside o partido que mais corrupto já teve na história desse país. Não são todos, mas muitos. Tanto que há muitos processados e muitos presos. E a senhora até agora está aí flanando, sem que isto tenha atingido a senhora. Isso é graças à sua inteligência. A senhora está sabendo fazer as coisas, a ponto de não fazer como seus colegas, que ousaram duvidar e se candidataram aos cargos que possuíam e não foram reeleitos. E estão sujeitos agora a responder processo em primeira instância. A senhora inteligentemente largou o Senado, percebendo que não seria reeleita, e foi candidatar-se à Câmara Federal, onde um número pequeno de votos conseguiria fazer a senhora permanecer nessa condição que se encontra. Então, a senhora tome cuidado com as suas palavras. A senhora meça as acusações que a senhora faz ao povo brasileiro. Quando a senhora diz que nós não sabemos votar, a senhora nos confunde. A senhora nos mistura com aqueles, sim, que votam sem raciocinar, que votam sem pensar, que votam movidos no impulso, naquilo que é feito de lavagem cerebral. Pessoas como eu, pessoas racionais, são pessoas que examinam os fatos, que procuram com profundidade as verdades, e que quando colocam o seu voto na urna, o fazem com consciência, o fazem com responsabilidade. Por isso, eu não posso aceitar ser chamado aqui, como a senhora o fez, dirigindo-se a todos aqueles que a senhora entendeu que estavam manipulados por estas supostas manifestações nas redes sociais, de que sejamos desse tipo. Não somos, não somos. Quando eu não apoio as posições do seu partido, é porque eu reconheço que o seu partido errou muito. O seu partido criou esta situação que nós estamos vivenciando no país. Não há fake news. Eu não preciso acionar meio de identificação se é notícia falsa, quando eu vejo que tem mais de 13 milhões de desempregados nesse país. Não há nada de falso nisso. Não há nada de falso nesta quantidade de pessoas da cúpula do seu partido, processados, presos. Não há notícia falsa nisso. Portanto, eu levo em consideração a verdade. E a verdade é que me move, a verdade
é que faz com que eu me manifeste indignado com a senhora ter feito pouco da minha inteligência. Espero que a senhora peça desculpas ainda ao povo brasileiro, a esses 50 milhões que votaram com consciência contra o seu partido. Muito obrigado.